11h07, vamos falar aqui com o Major Kunz, que ele não tem nada a ver com isso, né? Tá por aqui gentilmente aguardando pra gente falar um pouco. Se não acontecer acidente, ele não tem nada a ver. Mas Se acontecer, ele vai ter, então melhor prevenir, não é? Seja bem-vindo, comandante. Bom dia. Bom dia. Não, mas eu acredito que vai ser resolvido. Tem que resolver. Bora lá, nós vamos cobrar até que resolva. Segurança do trabalho. Mês de abril é um mês que foca um pouco nisso, né? E a gente tem visto, eventualmente, situações aqui. O que nós precisamos ainda dizer para a comunidade a respeito do tema, comandante? Esse tema, ele é bastante relevante e vem tomando proporções cada vez maiores no decorrer dos anos, né? Uhum. A segurança no trabalho, ela faz parte da cultura das organizações, das empresas, ela faz parte da rotina de trabalho de toda a empresa. Perfeito. E cada empresa tem a sua rotina de segurança no trabalho. A gente tem empresas que requerem mais rotinas de segurança no trabalho, mais equipamentos, mas a gente tem outras empresas que elas não precisam de tanto equipamento, mais uma orientação de segurança no trânsito, para que quando o servidor vá e volte do serviço para sua casa nesse deslocamento, ele vá e volte em segurança, também é uma atitude de segurança no trabalho, até porque esse deslocamento faz parte do trabalho. E o responsável, ele também ele zela por isso, para que o servidor chegue bem, volte bem. Perfeito. Todas essas ações fazem parte das ações de saúde e segurança no trabalho. Muito bem. Uso de equipamentos, muitas situações já foram relatadas, o senhor sabe melhor do que nós, da falta deste uso e do que ela pode causar. Em quais setores que é mais evidente que precisa ter cuidado, comandante? Isso, né? Nós temos as normas recomendadoras aí as NRs, que elas trazem as regulamentações. E aí existem edificações em que há o trabalho em altura, então precisa ter o equipamento de proteção para o trabalho em altura. Existem locais confinados, como os silos, que é mais comum na nossa região aqui, no nosso meio de trabalho também do bombeiro, que são os equipamentos de proteção respiratória, que é requerido para ambientes confinados. Dentro do silo tem que usar essa máscara. Dentro do silo tem o equipamento de proteção respiratória para o ambiente confinado, para os túneis. Existem a segurança do local e altura. E a gente já se deparou com situações onde havia o equipamento e o profissional deixou de utilizá-lo. Então, assim, uma situação que é muito importante, eu já venho falando, é que deve-se criar uma cultura. Perfeito. Segurança no trabalho não se trata numa palestra ou numa orientação. Segurança no trabalho é cultural. O Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, ele tem 60 anos. Nós temos 60 anos que orientamos os nossos bombeiros sobre o uso dos EPIs todos os dias. Todos os dias os nossos bombeiros assumem o serviço e tem um responsável que vai falar por ele, que vai dar determinação para ele, que vai cobrar dele, que vai exigir dele, a ponto que fique natural, que o uso do equipamento seja natural. E a gente não consegue avaliar em que momento o equipamento é necessário ou não. Sim. Locais onde requer equipamento de segurança no trabalho, ele deve ser utilizado o tempo todo. O tempo todo, não é opcional, ele é obrigatório, né, comandante? Exatamente. Uma outra situação, já que estamos falando desses acidentes e incidentes, enfim, neste fim de semana, eu acredito que o senhor não tenha tido contato direto com a ocorrência, mas um rapaz acabou indo a óbito em virtude de uma explosão quando enchia um balão de gás. O que pode se dizer de orientação nesse aspecto? São algumas atitudes que levam ao acidente, né? A gente toda vez reforça a mesma coisa, né? O acidente, ele não acontece de uma ação, elas são combinações de atitudes erradas, de falta de orientação, de ações que deveriam ser feitas no local correto e feitas no local errado e que geram um acidente, né? Então a gente tem algumas pessoas tentando improvisar em alguns serviços, fazendo algumas coisas que não deveriam ser feitas em casa, tentando resolver alguns problemas que exigem um trabalho profissional. E neste momento que nós temos, né? A gente tem a maioria dos acidentes que envolve instalação elétrica. É uma pessoa que não é profissional da área, que foi tentar resolver um problema que ele não sabia como fazer. Na hora de fazer a gambiarra, ele tomou um choque, caiu e teve todos os problemas. Quando nós temos profissionais para fazer os serviços. Então a orientação nossa é a mesma, né? Que evite atividades de risco. Evite atividades em que claramente existe um risco. Olha, o contato com qualquer tipo de gás, comprimido, não comprimido, inflamável, não inflamável, ele já é uma atividade de risco. Então você não vai fazer isso de qualquer forma ou para qualquer coisa, né? Se a gente fizer uma pesquisa com a população para saber qual é o gás correto para se encher um balão, eu acredito que metade da população nem sabe qual é o gás. Eu ia perguntar agora, isso está disponível para qualquer pessoa adquirir? Como é por isso que a gente isso? tem os profissionais e as empresas que trabalham em cada área, justamente para isso, para ela usar... Vamos seguir a NR certinho. Exatamente, para ela seguir a recomendação certa e usar o material correto. A gente tem aí as empresas que fazem manutenção de veículos, que fazem solda. Cada
cada tipo de trabalho exige um gás, exige um treinamento. E a gente não vai conseguir fazer todos os serviços, né? A gente vai precisar recorrer a esses profissionais. Então, assim, a gente recomenda que se evite esse tipo de atitude, né? A gente vem perdendo vidas por conta de atitudes, né? Ah, mas a culpa foi do gás, a culpa foi de quem vendeu. Não, a culpa é da atitude. A gente tem que tomar atitudes preventivas. Sempre. E até mesmo gente que é da área, que é profissional da área, também acabam sofrendo acidentes, né? Porque muitas vezes o costume, né? O hábito, como o senhor mesmo Falta disse, do EPI. né? A cultura de fazer, eu fiz dessa vez, não deu nada, fiz de novo, não deu nada, e aí muitas vezes não olha bem até o equipamento, o botijão de gás, se ele está em perfeito estado ou não, se movimentou por muito tempo esse botijão, daí aciona e aí acontece várias situações. Então, assim, mesmo a pessoa que trabalha na área também, ela tem que ter essas precauções para não acontecer acidentes, né? Exatamente, né? E existem aqueles improvisos, né? A gente vem observando que os acidentes, é igual a gente falou, né? Existem atividades perigosas. Atividades perigosas requerem ações de profissionais habilitados, com treinamento, com o nível de prevenção necessário, com o equipamento correto. E atividades perigosas existem em vários tipos de serviço. Ela não é algo errado. Agora, atitudes perigosas, como fazer algo sem EPI, fazer algo que não conhece, manusear um gás que sequer conhece, fazer mistura de gases que nunca teve contato ou porque viu na internet, e qual é a proporção, que tipo de gás que é. A gente não vai entender que o gás de cozinha que é utilizado na cozinha, ele pode ser utilizado para fazer uma solda em outro local, ou para aquecer uma outra coisa se a finalidade dele não é aquela. Então a gente tem que entender que grande parte dos serviços que não são para aquela finalidade vai ter que procurar o profissional habilitado para fazer aquilo. Perfeito. Outra situação, não tem a ver com acidente de trabalho, mas temos visto muito seguidamente, inclusive a própria Corporação de Bombeiros eventualmente publica matérias no site do Estado sobre os engasgamentos de criança principalmente, mas eu mesma presenciei uma situação de adulto, de uma senhora já, não aqui na cidade, mas quando eu estava fora da cidade, e coincidentemente no mesmo fim de semana uma suspeita de situação assim que acabou uma senhora indo a óbito aqui em Sorriso também. O que nós precisamos observar nesse aspecto e como fazer se a gente depara com isso? Ótimo, né? Realmente, nos últimos dias, nós estamos registrando um aumento nesse tipo de ocorrência. E esse aumento ele é decorrente de diversos fatores. Nós tivemos aí finais de semana com feriados prolongados, onde as famílias estiveram mais reunidas. Então, todos esses fatores, eles aumentam o índice, aumenta o risco desse tipo de acidente. E em todos esses tipos de acidente, a recomendação clara nossa é de imediato, né? Buscar o acesso respiratório, a pessoa precisa respirar. Realizar a manobra correta, buscar as nossas redes sociais, porque tem lá as orientações. Pode procurar mesmo procurar na as internet. redes sociais como do é Corpo que de faz para Bombeiros. desengasgar? Não tem como aqui na rádio a gente explicar isso, porque às vezes a gente explica de uma forma, a pessoa entende de outra, e ele toma uma manobra diferente. É bom olhar um videozinho e aí lá. o que poderia ajudar vai acabar atrapalhando. Certo. Mas a primeira atitude é ligar 193, porque os nossos socorristas, eles estão habilitados por telefone a passar a orientação correta. Perfeito. E o atendimento já começa na ligação. Então, por exemplo, essas ocorrências que nós tivemos, nenhum desengasgo aconteceu pelo bombeiro, elas aconteceram já no telefone. Com a orientação do com bombeiro, as orientações fez. do bombeiro até a Ótimo. viatura chegar. Uhum. Então, assim, sigam as recomendações, liguem o 93, busquem estar aí, acessando nossas redes sociais para buscar essas informações, né? O Corpo de Bombeiros possui ali um canal no Instagram, no Facebook, tem esses vídeos. Perfeito. São vídeos orientativos que trazem orientação não só disso, de outros temas também. Mas a principal recomendação é ligue para o Corpo de Bombeiros. E sobre crianças, o monitoramento das crianças ele é integral. 24 então horas. é 24 horas. Porque a criança tá ali para fazer criancice, né? A gente não existe outro fator para criança. A gente não consegue esperar que a criança não faça outras coisas que não seja brincar, fazer as atividades de criança. Ela precisa fazer isso, é a fase dela fazer isso. E tem o hábito de levar tudo à boca, né? Então, natural, o hábito de levar a boca. E a gente precisa tomar o cuidado de orientar essas crianças no momento da orientação, porque nem sempre a orientação vai ser a atitude correta, porque tem criança que não vai compreender uma orientação. Sim. Mas afastar ela desses perigos. Então, por exemplo, tampinha de garrafa de refrigerante. Viu que a criança está brigando com aquela tampinha? Tira aquela tampinha da criança. Distrai, dá outro brinquedo. Dê outro brinquedo para ela. Porque há um risco dela colocar na boca. Moedas é algo que chama atenção, que brilha. A criança vai procurar. Quando cai faz barulho. Aquelas pequenas bolinhas que compra no shopping ali, que
que pula. Aquela bolinha é para crianças um pouco maiores. E até elas podem colocar na boca e se engasgar. Pode haver um risco Então, aí, né? o monitoramento com as crianças é fundamental. A maioria dos tampa de caneta, a maioria dos engasgos que nós temos com os adultos estão envolvendo o momento da alimentação, estão envolvendo... São fatores que são acidentais, aí não tem o que a gente fazer. Acontece e o negócio é evitar que pare de respirar, né? Exatamente, somente com idosos, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que estar monitorando, mas as crianças não. A gente tem um cuidado que pode ser tomado. Que dá para evitar, né? Afastar todos os brinquedos pequenos. Olha, todo brinquedo ele tem uma recomendação de idade. Aquela recomendação de idade, ela existe para quê? Para que não existam esses riscos. Então, a criança de 3 anos só até tal brinquedo, porque a criança de 3 anos ela coloca tudo na boca, então ela não pode ter pequenos brinquedos para ela estar engolindo. Que tem a parte pequena, que tem pedacinho, que solte. Né? Então é fundamental que também tomem esses cuidados. Às vezes a gente a criança tem acesso a coisas de risco, mesmo monitorada. E para a criança colocar na boca, ela só precisa ter acesso. Então, ter o monitoramento... É um segundinho ali, tem que ficar de olho mesmo, né? Retirar. Nós chamamos a ocorrência da criança que colocou uma tampinha de refrigerante na boca, né? E engoliu. Muitas vezes ela nem tinha intenção de engolir, mas às vezes ela só queria colocar na boca, aconteceu alguma coisa, ela engoliu. E susto, se engasgou no susto. E aí... Então a gente tem que tomar esse cuidado de não ter acesso. A gente sabe que é difícil. O pai não tem como visualizar tudo ao mesmo tempo. A gente também nem julga nem o pai por isso, nem nada. Mas a gente pede que tome os cuidados, o que for possível fazer, faça. E Tomadas, se não... Tomadas. Todos... criança está ali para fazer criancice. A gente também não vai amarrar todas as crianças e impedir que elas brinquem. Tem que deixar brincar, mas manter o máximo de segurança possível. Manter o máximo de segurança possível, para evitar transtornos nesse aspecto. A gente, graças a Deus, não registrou óbito de criança ainda que foi com isso, tá? Mas você imagina o desespero de um pai, de uma mãe, de ter que levar, ou às vezes chegar num ponto de ter que fazer uma massagem cardíaca para recuperar uma criança que estava engasgada. Então a gente não quer chegar nesse ponto, né? Nós estamos aí num trabalho, já fizemos a habilitação das escolas através da Lei Lucas, justamente para dar essas orientações também. Nós vamos entrar numa segunda fase de treinamento dos servidores públicos, que é da temporada de incêndio florestal, mas que entra também primeiros socorros. Legal. E a gente também vai trazer algumas orientações, porque no ambiente de trabalho também acontece isso. Sim, né? exato. A gente tem nos finais de semana acontecendo em casa, com os familiares, e a gente tem nos dias de semana acontecendo nos ambientes de trabalho. Então a gente vai tentar levar o máximo de orientação possível. Maravilhoso, isso é muito importante. E as queimadas? Agora já estamos indo para a reta final do tempo de chuva, né? Com certeza a corporação, junto com outros órgãos, já está de olho nisso também. A gente... Todos os anos, acho que a gente vem nos canais de comunicação e fala a mesma coisa, né? Nós estamos com a maior preparação de temporada de incêndios florestais. E no ano de 2025 não é diferente. Nós novamente estamos com a maior preparação de temporada de incêndios florestais. Porque o governo do estado, com os seus investimentos, ele vem melhorando o aparato. Que bom. E essa melhora do aparato reflete em temporadas de incêndios florestais mais bem administradas, temporadas de incêndios florestais com menor número de incêndios e maior número de combate aos incêndios. Então, assim, a gente está tentando chegar ao máximo nos incêndios e evitá-los. Já há um trabalho integrado com a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura Familiar. Já formamos parte da brigada da Secretaria de Agricultura Familiar. Agora nós estamos partindo para a Secretaria de Meio Ambiente. Legal. A Secretaria de Segurança Pública já está com a contratação de brigadistas. Aqui em Sorriso. Aqui em Sorriso. Já estamos avaliando esse trabalho também em outros municípios como Boa Esperança do Norte. Já estamos com tratativa com o prefeito Caleb para também já iniciar um trabalho de prevenção. Perfeito. Nova Ibiratã já está em fase de contratação dos brigadistas. Todos os termos de cooperação já estão assinados. Já existem aí Starlinks sendo contratados para ter acesso à informação. Então, assim, o monitoramento das câmeras vai entrar nas fases de instalação das novas câmeras do Vigia Mais e elas vão integrar o monitoramento de incêndio florestal. Muito bom. Nós já estamos recebendo aí os treinamentos dos nossos bombeiros para os novos sistemas. Então, assim, o sistema de monitoramento digital agora que a gente tem remoto, ele avançou, são mais satélites. A gente entrou com satélites que passam a cada 20 minutos. Então, a gente já está conseguindo monitorar a ponto de existirem já ocorrências em que a autuação ocorreu tirando foto por satélite do infrator colocando fogo no ato do incêndio. Olha ali, flagrante. E aí impossível dele negar que ele colocou fogo. Perfeito. Então a gente está avançando nesse aspecto. O NIF vem fazendo um trabalho extraordinário no aspecto de limpeza dos lotes e multa mesmo, autuação, multa dos proprietários. Então assim,
já tem um trabalho de bastidores muito grande sendo feito, que às vezes é muito maior do que o combate a incêndio, né? Aham. O trabalho de bastidores é muito maior do que o combate ao incêndio. E é tão importante quanto, né, comandante? Sem ele, nada acontece. Perfeito. Então, assim, nós já temos os treinamentos dos nossos bombeiros e agora a gente vai entrar na fase de orientação da população. Estaremos indo nas escolas, nos órgãos públicos, vamos começar a soltar os vídeos de orientação e tudo isso voltado para prevenção, né? Nós queremos pegar esse investimento do governo do estado e transformá-lo em zerar incêndios. Perfeito. Às vezes é impossível. A gente não quer mais combater incêndios, a gente quer conscientizar a população, a gente quer prevenir. Cada vez que a gente precisa combater um incêndio, a gente já gastou recurso público meu, de todo mundo que paga imposto. E destruiu o planeta, né, comandante? Causou um dano ambiental que a gente vai saber daqui a alguns anos. Não se O sabe tanto da que reversão, se né? pode reverter ou não, né? Mas assim, há um trabalho também do sindicato rural, uma consciência muito grande dos produtores, que eu venho me admirando cada dia, porque é uma consciência muito grande dos produtores, em não permitir que exista um produtor fora do padrão ali. Então, por exemplo, estamos fazendo um trabalho de integração dos produtores rurais. E o presidente do sindicato rural, ele faz com que todos estejam participando. Perfeito. Ele tem o quantitativo de brigadas, ele tem o quantitativo de material, o que ele pode ser disponível, e já identificou, opa, tá faltando brigada nas propriedades, vamos formar as brigadas? Vamos formar as brigadas. Então, assim, há uma preocupação, há um trabalho integrado, e eu acredito que a gente tem tudo para fazer uma temporada muito boa, mas os incêndios, eles vão acontecer, até porque a gente está numa região onde acontecem os incêndios, mas nosso objetivo é mitigar o máximo possível e fazer os combates quando necessário. Inclusive, né, essa equipe já há anos vem sendo modelo, né, para outros estados, né? Inclusive o estado de São Paulo veio conhecer, né, o trabalho de vocês aqui, justamente para copiar, né, algumas ações que vocês fazem. Não só isso, o estado de Mato Grosso está trazendo agora o maior seminário internacional de incêndios florestais. Nós teremos aí 18 palestrantes internacionais que vão estar em Cuiabá, nos eventos Pantanal, buscando informação com a gente sobre incêndios florestais. Perfeito. Porque é um questionamento internacional. Como vocês lidam com uma área territorial tão grande, Gigantesco, com né? todos esses incêndios? E os biomas do Brasil, eles são propícios de incêndios. E Então, diversificados, então cada um se lida diferente também, né? Ó, se a gente for comandante? pegar um estudo sobre sorriso, a gente tem que o sorriso, ele tá no bioma da Amazônia, mas ele tá no bioma de transição. Do Cerrado Do também. Cerrado também. A gente tem todo tipo de vegetação. A gente tem um protocolo para combate na Amazônia e um protocolo para combate no Cerrado, que nenhum dos dois sozinhos se encaixam em sorriso. Aham. Então nós temos que criar, nós Tem que criamos aprender um tudo. subprotocolo que vai atender sorriso. Então Maravilha. tem essas especificações. E a partir daí, povo, cada um fazendo a sua parte. Já temos aí uma data de proibição total de queimadas para esse ano? O governo do estado já decretou o período proibitivo. Ele inicia para a região amazônica aqui no dia 1º de julho até o dia 31 de outubro, né? E para a região do Pantanal no dia 15 de julho até o dia 31 de dezembro. Muito bem. Então a gente tem um período de temporada de incêndios florestais já bem definido pelo governo do estado. Esse período de proibição de queimadas, ele deixou de ser um período que o proprietário rural tinha uma preocupação em queimar. Não, ele passou um período de preocupação nacional e até internacional. Não se pode existir queimada nesse período. Pelo risco que ela Mesmo as representa. autorizadas, elas todas estão proibidas por conta do risco de a gente ter um desmatamento, do risco de a gente perder áreas de preservação por conta dos incêndios. Perfeito, comandante. Enquanto o senhor falava aqui do satélite, um cidadão perguntou se não dá para usar o satélite para pegar bandido. Olha, é até interessante, mas Sorriso é uma referência em prisões de bandidos com utilização dos recursos do Vigia Mais Vigia MT. Mais, ele tá aí para isso, né? E vem prendendo muito. Então, assim, quem tem dúvida, eu não recomendo testar o sistema, mas dos últimos que eu vi, todos foram presos pela câmera do Vigia Mais MT. Melhor não se arriscar, né? É um teste que eu acho que a resposta vale a pena. já temos, né? Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, eles estão batendo muito Certeza. forte nisso. Só para registrar a pergunta do ouvinte. Muito obrigado, comandante. É sempre uma satisfação recebê-lo e sempre que o senhor precisar, portas abertas aqui, nesse momento que o senhor quiser falar com a comunidade sobre esse tempo aí de cuidados também, é muito importante para nós. Eu que agradeço aí, e aí até reforçar, né, que a Raíssa foi lá, mas eu não vi, ela foi também, a Helena foi também, mas a senhora não foi lá. Vamos fazer novamente o convite. Ah, Virgem Maria. E vai ter que passar lá pelo dia de bombeiro lá, pra
Eu de bombeira nem sei se rima isso, mas vamos lá. aceitar Mas o a gente desafio. acredita em você e reforçar nosso convite Tá para verificar lá nosso quartel, conhecer. Mas Vamos vale lá. a pena mesmo, gente. Sim. Vale a pena. E assim, o pouco que a gente participou lá, né, Raíssa, fez com que a gente tivesse, assim, a noção da rapidez que você tem que ter. Em tudo que vai fazer, já Não você pode praticamente ser lerdo. tem que- E o você já tem que conhecimento que precisa ter para tudo aquilo ali, a noção, e ter que se trocar dentro do carro em movimento e balançando. Exatamente. E nós planejamos e, gente, ó, que eu e a Milena, a gente era da equipe Alfa, tá, Marlene? A gente ali é equipe Alfa. Top, Sim, zera. nós analisamos os erros das outras equipes e falamos lá, ó, gente, a gente vai fazer... Chegou na hora, a gente fez pior que os outros. É verdade, é verdade. E assim, dentro da viatura, enquanto um tá lá dirigindo, você tá lá colocando as roupas, né? EPI que tem que EPIs usar. E tudo mais e tal. Aí Uma loucura. esqueci de abotoar meu capacete. Ele já falou, opa, Já levou um xingão. não vai. Não, volta. desse jeito não vai. Tem Vixe que Maria. ir equipado, por É uma segurança. loucura, mas valeu a pena, foi bem bacana. Que Não, bom, então então. reforço agora o convite, viu? Da Agora próxima vez nós não vai ter como correr, não. A gente vai ficar apertando, né? A gente vai ter no segundo Tá semestre de certo. novo. Mas fica o nosso agradecimento. O Corpo de Bombeiros também está disponível para qualquer dúvida, para qualquer demanda da população. A gente vem trabalhando para a população. A gente quer devolver os impostos pagos, a gente quer retribuir Maravilha. com o serviço aí. E nós estamos à disposição.